Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Saulo e esse é o canal Resenha 81. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre essa HQ aqui, A Turma do Arrepio, edição histórica da Comic Zone. Nós vamos falar sobre esses personagens que são do finalzinho da década de 80 ali, comecinho da década de 90. Vamos mostrar um pouquinho da arte, né, e dessa edição histórica. E vamos falar sobre a influência deles na época lá, que eles foram personagens de bastante sucesso no comecinho da década de 90. Então, vamos passar primeiro pela arte da HQ, vamos mostrar um pouquinho, e depois a gente vem falar sobre os personagens e sobre o que eu achei dessa edição, ok? Então, editor, sem mais delongas, roda a vinheta. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pouco da arte da HQ, né? E depois a gente fala um pouquinho sobre o que eu achei. Então aqui tá a capa, né? Ela tem uma capa bem legal aqui, ó. Edição histórica. Tem uma lombadinha aqui, não é retinha. Se dá pra ver, ó. Aqui, certo? Então, ok. Abrindo aqui. Tem uma pequena introdução logo no comecinho, né? A capa da edição número 1, né? Aqui, que é de novembro de 89. E aqui tem as histórias, né? Essa história aqui é da edição número 1, certo? E você pode ver aqui, até tava achando que era um desenho bem parecido com o do Zacarias nos antigos HQs dos Trapalhões aqui. Daí você vê que aqui já muda um pouquinho, essa aqui é edição número 6. Você pode ver que já tem um traço já um pouquinho mais diferente. É que isso também, acho que são vários desenhistas, né, que vão pegando essas histórias. Fica muito focado no César, que era o escritor, mas eu acho que as ilustrações eram bem mais variadas. Então tem aqui, ó. Então vai passando aqui, já é a edição número 15. Aí. Certo? Edição de quadrinho. Mais infantil mesmo, não era um... Deixa eu ver aqui. Um tanto detalhe e tal. Mas é bem feitinha a edição no final, né? Mais pro final, aí nós temos alguma galeria de capa, né? Galeria de capas aqui. E aqui no finalzinho tem... Eu lembro disso aqui nas revistas da Editora Globo, né? Fazendo propaganda, a Turma do Arrepio. Aqui, ó. Essa aqui também. Essa é propaganda do Play Center, né? Extinto Play Center. E no final tem uma entrevista com o César Sandoval, né? Que é o criador da Turma do Arrepio. E entrevista curta, não é muito grande não. Com algumas curiosidades e uns esboços aqui dos personagens ao final. Tem uma foto aqui. Ok? Então essa é a arte. Depois eu finalizo então com as minhas impressões. Fala pessoal, já voltamos aqui, vamos falar sobre a HQ e sobre os personagens. Pra galera aí que não é inscrito no canal, já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ajuda a gente a compartilhar esse vídeo para a gente ser relevante aqui no YouTube, né? Que é o que a gente vem correndo atrás, fazendo bastante vídeo. O Thiago tá sempre fazendo vídeo aí. Eu tô tentando dar uma ajudinha aqui. Então, vamos lá, se vocês puderem ajudar a gente, vai ser muito significativo, ok? Galera, então, a Turma do Arrepio é uma criação do César Sandoval.
eles foram criados lançados no final de 1989 pela Editora Globo aqui no Brasil. Na época, a Editora Globo era também muito forte, a Editora Abril e a Editora Globo eram muito fortes em quadrinhos para crianças. Nós tínhamos pela Editora Abril ainda os quadrinhos de super-herói, né? Mas eles tinham, acho que as HQs da Disney, a Editora Abril lançava as HQs da Disney. Se eu não me engano, acho que as HQs dos Trapalhões também eram lançadas pela Editora Abril. E a Editora Globo tinha, além da Turma da Mônica, né, que na época era publicada pela Editora Globo, tinha também, por exemplo, Sérgio Malandro, a HQ da Xuxa, teve uma época que tivemos a HQ do Chapolin Chaves aqui no Brasil, e no final de 89 veio a Turma do Arrepio. Então, o que eram? Eram filhos de grandes astros dos filmes de terror. Então, tinha o filho do vampiro, o filho da múmia, o filho do Frankenstein, o filho do lobisomem e a filha de uma bruxa, certo? E eles moravam num edifício, certo? Conviviam ali e viviam várias aventuras. Então, os pais muito ocupados com carreira de cinema e tal, e deixaram os filhos ali nesse condomínio. E assim, eu nem lembrava, para ser sincero, eu nem me lembrava da Turma do Arrepio até ver a notícia da publicação da edição histórica. Mas eu colecionei essa HQ pela Editora Globo, quando era menor. Então eles tiveram um almanaque, eles tiveram, se não me engano, foram 43 edições ali, mensais. E na época também a Editora Globo lançou uns gibizinhos, que eram umas HQzinhas bem menorzinhas, e tiveram algumas edições referentes à Turma do Arrepio. E esses personagens, eles chegaram a fazer muito sucesso na época, que eles tinham, eu vou pegar aqui, colocar aqui numa edição, a edição número 13, né? Eu lembro que as capas eram muito bem trabalhadinhas e tal. Eles chegaram a ter vários produtos na época, chiclete, né? Participavam de comerciais. Eu não tenho aqui, mas vocês viram na resenha da arte, os bonecos participavam de eventos no Play Center, que era um parque que tinha em São Paulo e tal. E eles chegaram a ter uma novelinha na Rede Manchete, na extinta Rede Manchete. Bem mal feito. Tá aí uma foto, né, do Belfedo, né, com o boneco e tal. Mas para vocês terem noção do sucesso que foram esses personagens na época aqui no Brasil. Então a Comic Zone, ela lançou essa HQ, vou voltar aqui para mim, ela lançou essa HQ, ela tem aqui, eu vou ver só a quantidade de páginas, para ter uma noção, não vou ter, tem mais de 270 páginas, certo? Com várias historinhas da turma, ela vem com esse brindezinho aqui, certo? Se fossem tazos, quem não conhece Tazo, eu vou tirar aqui. Aí, certo? Com o nome atrás, né, do personagem. Ok. E essa HQ, ela, assim, tem uma capa bem bonita. Ela tem uma lombada aqui. Ela é toda envernizada. Tem uma lombadinha aqui curva. Aqui, certo? É bem legal a capa. Eu tive um problema com a entrega também, aqui, ela veio um pouquinho amassada aqui, mas ok. Bom, o que eu achei da HQ? Como edição histórica, para uma pessoa que colecionava essa HQ no passado, foi legal. Eu li, são histórias bem infantis, então assim, quando eu colecionava em 1989 eu tinha lá 8 anos, certo? Então, são histórias infantis, então já um pouquinho passado da minha idade. Se você tem filhos, talvez seja legal para eles conhecerem um pouco do quadrinho, né? Porque, como eu falei, a gente tinha muitos quadrinhos
infantis na época, além da Turma da Mônica, tínhamos o Sérgio Malandro. Hoje eu não sei, a gente tem os quadrinhos da Disney, nós temos a Turma da Mônica. Eu acho que tem alguns quadrinhos da Hanna-Barbera que acho que dificilmente eu acho em banca. Se a gente acha banca, porque a gente já não tem muita banca no Brasil, mas, né, mas aqui na minha cidade elas foram sumindo. E na época a gente tinha uma diversidade maior de HQs infantis para serem lidas. Então, a Turma da Pio era bem legal. Ela tinha as aventurinhas dela lá, o formatinho, mais ou menos o formato que você tem um pouco mais, acho que um pouquinho maior do formato da Turma da Mônica hoje, pelo que me lembro lá. Tinha ali umas 6, 7 historinhas, mais a tirinha, né, no final, sempre esse formato. E aí a edição histórica, ela tem um cuidado legal de colocar bem espaçadinho aqui as historinhas, só que o que eu não achei legal, como uma pessoa que gostava, é que as histórias não tivessem sequência. As histórias não têm sequência, mas tiveram apresentação de personagens, né? Então, por exemplo, o personagem que eu gostava bastante, que era o morcego, o Belfedo, ele tem pouca relevância nas histórias que vieram a aparecer aqui. Ele meio que roubava a cena para mim, né? Na minha cabeça, ele roubava a cena, ele aprontava bastante, e ele tem pouca relevância aqui. Então, a apresentação dele, a primeira história dele não é mostrada. Eu lembro que tinha uma dragão que era tipo um bicho de estimação da bruxa. Ela tem uma história aqui, mas ela também, a história de apresentação dela não é mostrada. Então fica um pouco solto quando ela aparece, entende? Então, talvez essas histórias muito marcantes, né, de apresentação de personagens, elas faltaram na edição histórica. Então, no começo, você tem uma edição da número 1, dali a pouco já pula para a número 3, uma história da número 3, dali a pouco já pula para 5 e tal, assim, e vai. Então, eu senti que faltou essas histórias relevantes, como é uma edição histórica, certo? Elas não apareceram ali. Então, para quem vai ler, fui ler para minha filha as histórias, ela gostou, ela achou legal e tal, mas eu tive que explicar alguns personagens para ela aqui dessa HQ. Então, eu tive que mostrar, falar, esse personagem aqui, o Belfedo e tal, ele era o morcego, tal, e chamava o vampiro, o Drake, né? Esqueci o nome aqui. O Drake de primo o tempo inteiro. Então a gente tem algumas histórias que ele faz isso, né? Mas já no comecinho eu lembro que acho que na primeira edição, segunda edição, ele já pentelhava o Drake com esse, chamando ele de primo. Isso ficava evidente. E a gente perdeu isso aqui durante as histórias. Então, elas não foram mostradas as primeiras histórias dele ali. Então, para mim, é isso. Faltou essas primeiras histórias de personagens muito importantes ali da turminha, do grupo deles lá. Mas fora isso, é legal, foi bom relembrar esses personagens. Como eu falei, eu tinha coleção, eu vendi todos os meus HQs por um tempo. Quando eu virei pai, não tinha espaço em casa, eu tive que vender várias HQs. Então hoje eu pude reler algumas histórias que eu tinha quando era criança. Foi bacana, foi legal. Mas se você é um novo colecionador, quer conhecer as histórias, talvez você perca um pouco do espaço desses universo desses personagens pela edição não mostrar muito sobre isso. Mas fora isso, a arte é legal, claro, uma arte mais infantil, né? E as historinhas também, mais infantil, são historinhas pequenas, mas foi legal rever, né? E aí, se vocês quiserem procurar um pouquinho mais ainda sobre esses personagens na internet, vocês podem procurar. E se também deixem nos comentários se vocês liam essas HQs da década de 80, 90, né, que saíam pela Editora Globo, pela Editora Abril.
se liam Turma do Arrepio, se assistiram. Eu não assisti a série, eu não assisti essa novelinha da Manchete. Se vocês assistiram, coloquem aí, né? Se quiserem que a gente traga mais sobre esse contexto dos quadrinhos da década de 80, 90 no Brasil, coloquem aí nos comentários que a gente vai numa pesquisa e traz para vocês, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima.